Me deixa compartilhar 3 fatos com você. Em 1997, um dos computadores mais potentes de sua época, o Deep Blue, derrotava o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov, talvez o jogador de xadrez mais forte da história. Naquela época se assumia o fim da supremacia humana, pelo menos em atividades que envolviam grande poder de processamento. Fato 2. O poder de processamento do Deep Blue, mais uma vez uma das máquinas mais potentes de sua época, é equivalente ao 1/10 do poder de processamento de um Galaxy S5, um celular de 2015. Fato 3. Boa parte das aplicações móveis escritas hoje teriam provavelmente dificuldade para performar bem num Galaxy S5. Pois é, por que isso acontece? Provavelmente porque se assume que a solução de boa parte dos problemas de performance está em utilizar um hardware mais potente ou, agora com o advento da nuvem, de se escalar na horizontal. Entretanto, essa estratégia, além de não ser válida em 100% dos casos, pode custar caro, bem caro. Talvez seja por isso que em Structured Interpretation of Computer Programs, um livro escrito lá na década de 80, se dê tanta importância à necessidade de se analisar a ordem de crescimento, ou seja, o comportamento de um programa na medida que o espaço do problema aumenta. Este vídeo é sobre isso. Aliás, este vídeo faz parte da série onde estamos lendo exatamente Structured Interpretations of Computer Programs, um livro mais do que necessário, obrigatório, que está disponível na íntegra na internet de forma completamente gratuita. A propósito, meu nome é Elemar Júnior, eu trabalho aqui na Eximia Co. E antes de continuarmos, fica o convite. Caso você ainda não tenha se inscrito no canal, inscreva-se. Caso não tenha ativado as notificações, ative-as. Dessa forma, o YouTube avisa você sempre que lançarmos conteúdos novos. Falamos sobre nuvem, sobre arquitetura, sobre código, sobre o SIGP, enfim, sobre um bocado de temas interessantes. O livro introduz a ideia de análise de complexidade de algoritmos de forma bastante sutil na seção chamada Orders of Growth, aqui logo no início do livro. É bastante interessante porque parece que o autor não se preocupa tanto com o rigor ou tentar definir exatamente qual o método que deve se seguir para determinar a complexidade de um algoritmo, mas tudo que você precisa saber sobre notação de Big O está aqui. Então, acho que é mais do que suficiente para você. Legal. O SIGP é um livro realmente diferenciado. A gente percebe isso já de cara quando a gente verifica que quando ele analisa a complexidade do algoritmo, ele já considera a complexidade para processamento e a complexidade para armazenamento. Ou seja, quanto de processamento é necessário para um código executar a sua função na medida em que o espaço do problema cresce e quanto de armazenamento de memória será necessário para que o programa execute sua função na medida em que o espaço do problema cresce. Para tornar a coisa bem tangível, o livro dá de cara um exemplo de implementação de uma função para cálculo de exponenciação. Logo na primeira implementação, a gente encontra uma abordagem recursivo linear. Essa abordagem recursivo linear tem uma complexidade de processamento de n, porque ela cresce na medida em que o espaço do problema cresce, e também uma complexidade de armazenamento de n. Por quê? Porque, como é uma implementação recursiva, você vai tendo alocações na stack que vão crescendo de acordo com o tamanho do espaço da solução, ou seja, do espaço do problema, desculpa, de acordo com o volume de processamento que vai ser necessário. A segunda abordagem é uma abordagem iterativa. Aqui, mais uma vez, é interessante destacar, embora o código que o livro apresente, o método, a função seja uma função recursiva, o processo desencadeado é um processo iterativo. Por quê? Porque não há necessidade de empilhamento na stack. Esse código aqui, ele tem o que se chama de otimização em cauda, que é algo que um compilador de C++ consegue fazer e que o compilador de C# ainda não consegue. N discussões a respeito disso. E, finalmente, a terceira implementação, ela recorre a um subterfúgio matemático para reduzir o volume de processamento. Além de ser uma abordagem também iterativa, ela também reduz o espaço de problema por recorrer a um subterfúgio matemático aqui para reduzir a quantidade de iterações necessárias para se calcular a exponenciação. Essa terceira implementação tem uma complexidade de armazenamento de 1 e tem a complexidade de processamento de log de n. É a melhor implementação.
Então o livro segue com uma sequência de exercícios que, mais uma vez, eu mais do que recomendo que você os faça, porque tem uma série de joias escondidas aqui, aprendizado, enfim, e depois ele começa a abordar a implementação de um algoritmo para determinar qual é o maior divisor comum entre dois números inteiros. A implementação que ele utiliza aqui segue o algoritmo de Euclides, que é relativamente conhecido para quem estudou um pouquinho de estrutura de dados e algoritmos em algum curso um pouco mais formal. Mas o mais interessante aqui não é necessariamente a implementação. A implementação do algoritmo de Euclides chega a ser até bastante trivial. O interessante dessa sessão é a tentativa para determinar a complexidade do algoritmo. E aqui ele faz então uso de um teorema de Lamé bastante interessante que relaciona a complexidade do algoritmo para determinar o maior divisor comum, seguindo, obviamente, Euclides, a lógica de Euclides, à sequência de Fibonacci. Vale a pena a leitura, não é algo necessariamente trivial, mas é bastante interessante para quem gosta de relacionar computação e conceitos básicos de sequências e matemática. Logo depois da utilização do teorema de Lamé, que relaciona, de alguma forma, o algoritmo de Euclides com a sequência de Fibonacci, o livro abre uma nova provocação. Ele fala sobre a implementação de um teste de primalidade, ou seja, determinação se um número é primo ou não. Só para a gente poder recordar, um número é considerado primo quando ele é divisível somente por ele mesmo e por 1. O livro apresenta aqui, então, duas implementações para testar a primalidade de um número. Uma primeira determinística, que tem uma ordem de crescimento de raiz quadrada de n, onde n, obviamente, é o número que se está querendo testar, e uma segunda abordagem utilizando o teorema de Fermat para tentar também determinar a primalidade do número, só que dessa vez com uma complexidade que é log de m, ou logaritmo de n. O interessante da abordagem com o teorema de Fermat é que ela é uma abordagem probabilística. Repara, logo aqui a gente já começa a tratar de um outro conceito tremendamente avançado em computação, que são os algoritmos e as estruturas de dados probabilísticas. Especificamente, essa implementação, utilizando o teorema de Fermat, que é apresentada aqui no SICP, ela se mostra extremamente eficiente por ser muito rápida e ela acaba garantindo que um número não é primo, caso o retorno seja falso. A gente sabe que um número não é primo, mas ela não consegue apontar com total certeza se o número é primo quando o resultado é true, ou seja, ela pode ter alguma imprecisão. O interessante, entretanto, é que muitas vezes o que a gente precisa é o resultado de um dos lados, ou seja, a determinação, por exemplo, de um número como não primo, de forma muito rápida. E isso, essa implementação probabilística acaba entregando para a gente. Aliás, aqui cabe uma recomendação. Para muitos e muitos cenários, existem boas abordagens probabilísticas utilizando algoritmos e estruturas de dados que eventualmente entregam performance excepcional e ajudam a resolver problemas que são relativamente complexos de maneira muito performática. E eu acho que era isso, porque depois o livro começa já a discutir sobre a formulação de abstrações com funções de primeira ordem, e esse, sem dúvida, é tema para um outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado bastante dessa discussão sobre Structural Interpretation of Computer Program. O livro, como eu disse, é uma delicinha. Ele acaba envolvendo conceitos tremendamente avançados de computação e também de matemática de cara, muito rápido, logo no início, no primeiro capítulo. Espero que você tenha gostado. Vejo você em breve. Até a próxima!